Bom, boa tarde para todos. Hoje a gente vai continuar a nossa prática de programação. Então, pessoal, eu vou ligar aqui o Datashow para vocês. Eu estou gravando aqui a experiência de aula para os colegas. Bom, eu acho que está gravando, não sei, depois nós vamos descobrir. E aí, pessoal, vocês podem abrir no Observer, né? Então, nosso programinha cor de rosa. Então, como eu já expliquei, o Observer ele simula um servidor. Vocês já tiveram a experiência de criar um diretório, de fazer um pequeno banco de dados para fins de teste, né? De como que esse simulador funciona, né? Que é um ambiente de desenvolvimento local. É aqui que você faz o site para o teu cliente, para depois, né? Tá passando mesmo à frente, né? Botando no servidor para distribuição. Então tudo isso a gente discutiu na aula, além dos termos técnicos e a composição de uma pequena avaliação, né, que é uma avaliação de conceitos. Ela não está difícil, eu acho que ela pega tudo que está na aula. Dá para pesquisar, dá para estudar direitinho. Acho que tá bom assim. Ok. Então hoje, para dar continuidade, a gente vai ir no nosso Observer, como já aprendemos, né? E nós vamos abrir aqui o nosso localhost. Vocês vão lá voltar naquela pastinha de vocês. Bom, como eu ensinei, né? Aqui em localhost, dentro da pasta no computador, então se você for lá no AMP e for na opção abrir diretório www ou www directory, se tiver em inglês, você vai ver que tudo que é exposto ali no link localhost é o que está nessa pasta. Então, para a gente ter vários projetos, a gente cria um projeto numa pasta nova. A gente criou aqui a pasta Luiz, né, ou a pasta com o nome de vocês. Então lá no navegador barra o nome da pasta que você criou no nosso diretório. Então, no caso aqui eu já estou numa atividade mais adiantada que eu vou estar fazendo com vocês, tá? Não precisam agora se espelhar nisso aqui. Eu vou deletar os recursos do diretório. Vou deixar apenas essa calculadora aqui para explicações adiante. Então minha pasta está vazia, né? Se eu clicar aqui agora, ele vai dar aqui, né, o arquivo interno. Mas o que nós faremos agora é criar um arquivo do zero. Então a gente aprendeu também que o nosso editor será o Notepad++, que é a foto desse calanguinho. E todos os arquivos que nós criarmos, você vai criar dentro do seu diretório, né? Que você criou ao passado. Mas não é difícil, né? Para quem não pegou ainda, o professor vai repetir o processo. Eu vou criar outra pasta só para preservar esse arquivo. Então você ativou o Observer, ele vai vir para aqui para o seu relógio. Clicou em abrir diretório www, ele vai te direcionar essa pasta. E o que você vai fazer é apenas criar uma nova pasta. Eu vou criar um Luiz 2 aqui, tá? Mas poderia ser qualquer nome, tá? Criei uma pasta aqui dentro. Para mim acessar essa pasta no navegador, vou lá no meu AMP, localhost. Ele vai me abrir a página aqui, né? Eu já abri. Eu vou fechar só para refazer o processo. Barra. Vai estar aqui na lista de projetos se essa página tiver default, mas caso não esteja, não tem problema. Você já sabe que é Luiz 2, o nome da pasta que você criou. Coloca o nome simples, tá, pessoal? Tipo João Lúcio com espaço. Não, bota só João, ou só Lúcio, ou só um sobrenome. Você digita menos quando você precisar achar o diretório. Então Luiz 2, tá a pasta vazia. Então index of Luiz 2. Então eu vou entrar aqui em Luiz 2 e realmente está uma pasta vazia. Agora no meu editor eu vou iniciar um novo arquivo, arquivo novo. Ele já apareceu aqui, né? Mas só que isso para mostrar como é que eu criaria um arquivo vazio. E eu vou dar um espaço aqui, vou escrever qualquer coisa. Quando ele fica vermelhinho aqui, galera, é porque você não salvou, tá? Quando ele fica azul, você salvou. Assim que você sabe se está salvo. Eu vou em salvar como e vou encontrar pelo sistema onde está a minha pasta. Então vamos lá, este computador, disco local, o Observer tem uma pasta chamada AMP64. E aqui está a pasta www. Dentro dela eu vou na pasta que eu criei, que foi Luiz 2.
e aqui está vazio. Eu vou salvar agora o arquivo como index.php. Então, uma revisão rápida, eu vou ativar a lupa aqui para vocês, tá? Porque às vezes aqui realmente eu não tenho outra forma de aumentar. Então, o nome do arquivo, pessoal, tem que ser com extensão .php, porque nós estamos fazendo uma linguagem dinâmica que a gente iniciou lá passada apenas com o nome, né? O PHP Info, que foi um comando que dá os dados do servidor, certo? Não fizemos nada demais, só aprendemos a criar o arquivo mesmo e criar nossa pasta de projetos. Agora a gente vai começar com a programação mesmo. Então, galera, primeiro eu quero mostrar a vocês recursos da World Wide Web para vocês poderem estudar de forma independente. Então, o primeiro site que eu apresento para vocês é o W3 School. Então, se escreve assim, PHP. Faltou um ozinho. Na verdade, o W3 School é um guia de referência. O que são guias de referência? São sites com documentos que tem lá tudo sobre aquela situação. No nosso caso, PHP, né? Tudo sobre aquela linguagem, né? Sobre aquilo que você está estudando. Isso que é um guia de referência. É tipo um caderninho que toda vez que você tiver uma dúvida, você vai consultar, entendeu? Ah, não sei mexer com cookie, eu não sei mexer com não sei o que, não sei mexer com aquilo, eu não sei fazer um formulário. Onde é que eu tenho exemplos, professor? W3 School. Então é assim que a gente estuda a coisa, tá? Então aqui, ó, é diferente da maioria dos sites. Se você tentar traduzir, aquela tradução lá pega palavras, não é isso? Aqui não, aqui é uma tradução inteligente. Os códigos, as coisas, os comandos ficam normais. Isso facilita a leitura. Então você pode usar recurso de tradução do próprio navegador, ó, traduzir para o português. Ele vai tentar traduzir a página para nós. Caso ele não consiga, você fica tentando, porque primeiro ele tem que carregar a página, depois você traduz. Está meio lento, né? Então por isso que o professor aqui tentou forçar, ele deu erro, mas não é porque não dá certo, tá? Porque vai demorar muito aqui carregar, que é muita informação. Guias de referência tendem a ser um pouquinho extensos mesmo. Vou tentar novamente. Aí, ó, viu? Tem que esperar carregar para depois traduzir, ó. Fica tudo em português. PHP é uma linguagem de script e a tradução é muito boa, porque eles usam uma linguagem técnica, sem rodeio, não tem? Então as traduções aqui tem uma excelência de até 80%. É muito boa mesmo. Uma coisa ou outra que talvez você não consiga entender, ó. Tá vendo que essas palavras aqui, ó, não traduziu? Porque não era para traduzir mesmo, é um termo americano, PHP try it. Ou seja, você pode ver o resultado desse cara clicando em tente você mesmo. Então, por exemplo, eu vou ver esse exemplo que ele deu aqui, o que acontece. Então, ele vai me dar uma tela que vai ter o código, vai ter o resultado desse código. Então, vamos ver rapidamente isso aí acontecendo. Ó, se eu clicar em Run, ele executa esse exemplo aqui e o resultado aparecerá desse lado, beleza? Então você pode modificar aqui, ó, por exemplo, olá turma, ó. Então já viu que o comando echo imprime um texto na tela. Nosso print versão é PHP, mas a gente não usa muito echo aqui não. Para facilitar a vida de vocês, existe o print, tá? Então vocês já estão acostumados a fazer isso aqui, né? Não é? Então vocês podem continuar usando. A diferença, como eu já falei, é que cada comando PHP termina em ponto e vírgula. Então você vem aqui, ó, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Lembrando que esse texto aqui dentro é HTML, tá? Então, o que eu uso para pular linha? O break, né? O BR. Então você vai conseguir aqui, ó. Lembra que o texto aqui é HTML. Inclusive você pode botar estilo, cor, você pode fazer coisas aqui. Então, por exemplo, se eu usar uma tag de negrito, ele vai funcionar, tá? Só pra gente ver rapidamente o exemplo, tá? Depois eu vou retomar aí a aula, tá vendo? Só pra vocês verem como é que funciona esse ambiente. Então, bacaninha, dá pra você aprender. Então, e o legal é que aqui você não precisa digitar muito, ó. Você tá fazendo um projeto, aquela parte inicial de uma página HTML tá pronta, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e tchau, né? Inclusive pra gente dar uma estudada aqui nesse modelo, né? Então a página PHP ela aceita o HTML, né?
E nas partes onde tem PHP, ó, ela inicia com menor interrogação PHP e interrogação maior. Você pode escrever de forma abreviada. Alguns servidores, você ativa o modo que ele aceita você fazer assim, tá? Mas eu costumo fazer assim porque eu acho que é mais técnico, né? Dizer que ali é PHP, porque no avanço da programação pode ser que você use mais de uma linguagem. Então é interessante você estar destacando, né, que linguagem está ali. Assim como a gente tem a tag script do JavaScript. Apesar de eu deixar vocês botar só script, é legal botar o atributo len e dizer que é JavaScript, entendeu? Mas, enfim, vamos usar esse padrão. Então aqui é o início e aqui é o fim de um bloco que contém instrução PHP. Então, para acompanhar nossas aulas, o professor botou apresentações. Essas apresentações têm exemplos que eu não vou fazer, vocês que vão fazer na hora que vocês estiverem estudando, mas eu vou explicá-las, tá? Então, galera, o PHP, o hipertexto, o processador de hipertexto, né, é uma linguagem que processa múltiplas mídias, como eu já falei, né? Uma página de hipertexto tem texto, áudio, vídeo, e o PHP é uma linguagem que lida com isso. Diferente do que vocês fizeram até agora, que é bem estático, o computador só executa aquilo que você mandou, que você desenhou, não é isso? Que vocês fizeram mais a parte de layout. Aqui você dá comandos para a coisa ficar dinâmico. Você altera as funções dos cliques, a função da página, o processamento e como que a página deve se comportar, e a coisa vai ganhando vida a partir daí. O PHP não é uma linguagem não tipada, porque tem linguagens que, se você for usar uma variável inteira, eu ensinei para vocês o inteiro, float, não é isso? Texto, só que no Python você não precisa dizer isso, né? É automático, né? A partir do momento que você atribui um inteiro, um float ou um texto à variável, ela passa a ser daquele tipo, beleza. Tem linguagens que você tem que falar, ó, isso aqui é um inteiro, isso aqui é um float, isso aqui é um texto, tá? Mas o PHP, assim como o Python, você não precisa fazer isso, pelo menos não diretamente. Tem como você setar isso. A maioria das linguagens tem uma função que você explícita isso quando você precisar. Isso acontece em certos cálculos muito complexos, que hora você tem que usar casa decimal, hora não tem, sabe? Então, para o cálculo ficar mais preciso, você acaba no meio ali falando, olha, agora eu quero que você haja como inteiro, agora eu quero que você haja como float, enfim. Mas de maneira geral, não, você não precisa dizer, tá? Então, pessoal, aqui as versões, né, uma grande história do PHP, né? Ela foi em 94, né, pelo Ramos Lerdorf, foi desenvolvida, e daí em diante ela foi ganhando várias versões. Hoje a gente está na versão 7, né? Então eu vou ser breve no histórico. A estrutura de comunicação usando PHP, quando o usuário ele clica em um link, eu falei aula passada que o PHP ele não vê os códigos, né? O cara sempre vai ver PHP, porque através do sistema do Apache, que é quem gerencia, né, se vai para o Python, se vai para o PHP, eu dei uma explicada para vocês aula passada, ele vai acessar e encaminhar essa requisição do cliente para o PHP, que vai estar dentro do seu servidor, né? O PHP ele pode interagir com o sistema, você consegue dar comandos de sistema mesmo, por exemplo, para converter um vídeo. Já viu os sites que convertem vídeo? Então não é só o PHP aquilo não, cara, porque realmente ele dá um comando interno para o sistema operacional usar outro programa que você não está vendo e te devolve o vídeo convertido. Então tem como você interagir com outras partes do sistema. A coisa aqui é bem mais robusta mesmo, entendeu? Você pode fazer umas brincadeirinhas se vocês quiserem testar. Você pode fazer o computador através da internet, abrir e fechar o drive de CD. Tem gente que faz esses testes para mostrar que o PHP é uma linguagem que a gente usa muito na robótica por causa disso. Você consegue dar comandos de hardware também junto ao sistema ali, tá? É uma coisa bem complexa mesmo. Liga e desliga a luz, tem essas coisas. Então você consegue fazer interações mais robustas mesmo. Não, para trabalhar com automação, né? Isso. De forma remota, 100% remota. Além de acesso a banco de dados e arquivos diversos. Bom, como vocês já perceberam, quando eu inicio um bloco PHP, eu coloco essa tag, né? Menor, interrogação PHP, que marca o início, e o interrogação maior, o fim do bloco. Uma página PHP pode ter vários blocos, né? E vários tipos de linguagem juntos. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, para a linguagem ASP, ó. Outra linguagem que poderia estar usando em conjunto, tá? Eu só botei mesmo para fazer essa comparação. Você pode abreviar, mas como eu falei, eu prefiro assim como o JavaScript, eu prefiro ser bem técnico e dizer
que a linguagem é JavaScript. No caso aqui, ó, vocês estão vendo um padrão HTML para o PHP. Eu poderia criar o bloco assim também. Só que aqui eu acho que é um texto bem maior, né? Eu acho que aqui já deu para entender, né? Início e fim. Aqui também você tem a tag de início, a tag de fim. Então você tem várias formas de declarativas do código PHP, uma vez que o servidor tem o PHP instalado, né? Ele vai interpretar somente também se tiver o PHP instalado. Para testar isso que eu estou falando, se você tentar clicar aqui no seu arquivo e tentar jogar ele num navegador, sem passar pelo servidor, só estou abrindo um arquivo puramente, você vai ver que ele não vai interpretar, vai aparecer o texto. Por quê? Porque eu não estou no servidor aqui, eu tentei abrir o arquivo na marra, olha só. E olha o protocolo, é protocolo HTTP? Não, protocolo FARE, né? Mesmo se você tentar HTTP aqui, eu já vou adiantar, ele não vai abrir porque não tem o servidor é o AMP Server. Então por isso que eu tenho que fazer essa navegação através do AMP, né? Através da máquina local. Por quê? Porque ela que é o servidor. Mesmo que aqui é uma forma simulada menor do que o servidor real, mas é o nosso ambiente de desenvolvimento, né? E ele tem todas as ferramentas, recursos instalados para rodar como servidor. Ele até fala aqui, ó, a parte 2 que você precisa, o PHP versão 7, né? Beleza. Bom, pessoal, os tipos a gente já conversou lá em Python, né? Inteiro, float, string, array, vetores e matrizes, né? Como a gente trabalhou. Objeto, quando a gente falar de classes, vocês vão aprender isso em programação 2 em breve. Vai ser a nossa matéria. Aqui a gente pode até ver antes, tá? Só para criar algumas coisas mais robustas, né? Bom, mas como eu falei, você não precisa autodeclarar isso, só precisa entender que existem esses tipos, né? Toda variável, ela começa com o sinalzinho de dinheiro, né? Eu gosto de chamar assim, porque é assim que eu conheço desde sempre. E o nome da variável. Esse sinalzinho de dinheiro aí, galera, ele tem várias funções internas, tá? Vocês vão perceber, isso é para facilitar. Todos os recursos que você usa muito, fica nele. Tipo o get, post, como vocês vão ver a seguir. O PHP é case sensitive. Bom, vamos começar aqui então a brincadeira do PHP, tá? Então aqui, como eu falei, eu iniciei um bloco, tá? Eu posso fechar um bloco e posso iniciar outro bloco onde eu quiser, tá? Posso iniciar outro aqui. Aí aqui teria um HTML, sei lá o que, você pode fazer isso, tá? Você pode cortar o código PHP ali, que ele sabe juntar as coisas depois. Resumindo, vocês vão entender mais pra frente. Então, aqui, por exemplo, vou criar uma variável, nome, recebendo o valor textual, né? Luiz. Toda vez que eu terminar um nome, um comando, eu boto ponto e vírgula, tá? Tenta colocar sempre um comando por linha para você não se perder. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso, tá? Tenta fazer coisas assim. Só que a variável nome com N minúsculo é diferente de nome com N maiúsculo, tá? Então o case sensitive é isso, ele diferencia maiúsculas e minúsculas das variáveis. Variáveis também podem começar com underline, sempre com letra, nunca por número, tá, pessoal? Ela pode terminar com número, ó. Beleza? Mas nunca começar. Então, só para provar para vocês aqui, se eu der um print, e você pode colocar a variável aqui eu já ensino uma coisa a seguir. Por exemplo, eu vou usar a variável nome, ponto. O ponto chama-se concatenação. Estou juntando duas partes, né? O meu texto mais essa setinha aqui, ó. Então ele vai juntar as duas. E vou juntar com o outro nome. Você vai ver que as variáveis são diferentes, só pela diferença de letra entre elas. Então tá lá, Luiz e Paulo. Eu vou aumentar o tamanho da página aqui para vocês. Então Luiz e Paulo, tá vendo? Duas variáveis diferentes. O professor declarou duas variáveis e imprimiu elas na tela. E em vez do mais aqui ou do vírgula, né? No Python é assim que separa, né? Aqui é o ponto que junta os textos, tá bom? Então diferenças vão haver, né, pessoal? Então você tem aqui também variáveis chamadas constantes. O que é uma constante? Uma constante é uma variável que ela não varia, ela não troca o seu valor
Onde que eu uso isso, professor? Porque uma variável que não varia parece não ser uma variável, é uma pergunta justa. Já me falaram dessa forma. Isso acontece da seguinte forma: imagine um game que o cara só pode ter 10 mil moedas ou 10 mil pontos. Então, se você cria uma variável que limita essa quantidade de pontos, ele não vai poder hackear o negócio, né? Ele não vai poder o que? Alterar isso, porque isso está definido para ser contínua, constante, certo? Ele nunca vai ultrapassar aquele valor. Então, é mais nesses casos que você utiliza, por exemplo, tá? Então, eu vou fazer aqui uma variável chamada, vou usar o exemplo aqui, vou chamar de ms de mensagem, o valor dela é 1000. Então o que eu não posso fazer com essa ms é atribuir valor a ela, você não consegue, entendeu? Ela é define, ela é constante, mas você consegue imprimir, tá, pessoal? E na hora de imprimir você vai chamar ela pelo nome definido, tá? As constantes você não precisa do cifrão, ó, lembrei, para botar o valor. É cifrão, tá? O negocinho de dinheiro, agora eu lembrei. Mas enfim. Ó, 1000. É uma variável. Só que a diferença dela é que você não pode atribuir valores. Você definiu, já era. É esse valor até enquanto você usar o programa. Tá? Outra coisa também que a gente vai ver é a concatenação de strings. Acabei de mostrar que é o ponto, né? Acho que já deu para entender, né? Pelos exemplos. Aqui eu tenho um exemplo, galera, de definições, tá? E echos ou prints, aí você pode usar o echo. O echo não é muito diferente. Eu vou fazer isso aqui. Se eu for trocar isso aqui para echo, é só fazer dessa forma. A concatenação, tudo que eu ensinei continua valendo, tá? Ó, mudou nada, né? A diferença é que às vezes você pode achar mais fácil, né? Porque você não precisa abrir parênteses. Aí você já digita logo na frente do echo texto, né? E sabe que vai terminar no ponto e vírgula. Eu uso muito assim também. Eu uso o print mais para ajudar vocês, né? Mas até porque eu quero ver vocês trabalhar melhor as tags e tudo mais. Mas você vê qual é que funciona, não mudou nada, né? Só mudam a forma que pode falar. Eu tenho uma pergunta em relação a tags. Pelo que eu andei estudando fora assim, eu já ouvi vários caras falando que as tags elas vão evoluindo conforme vai mudando o programa. É verdade. Na HTML5. Sim. Já não usa as mesmas tags do 4. Sim. Tipo, como é que a gente vai fazer para saber quais tags estão mudando, qual a gente ainda pode usar, qual a gente não pode usar? Acabei de ensinar na guia de referência. Você não vai conseguir decorar tudo. Tu vai ter que buscar referência. W3C. Apesar de eu ter mostrado aqui o PHP, onde você pode achar exemplos tudo, ó, tem aqui outras linguagens. Ó, HTML, por exemplo, aqui já vai estar no padrão simples. Por que muda, professor, acho, os tags? Porque vai aumentando, né, a tecnologia, né, das coisas. Por exemplo, animações de interface, antigamente você tinha que usar uma linguagem, hoje você faz com CSS puro. A maioria das animações, quando o cara botar o mouse em cima, fica da corzinha, não sei o que, você consegue fazer isso. E ainda consegue fazer a troca da cor mais lenta, para o cara sentir, né? Tudo porque a tecnologia muda, né? Fica nativo, a gente fala. Deixa de ser uma coisa da biblioteca e tal, fica uma coisa natural dos navegadores interpretarem. Tanto que para programar JavaScript você não precisa instalar absolutamente nada. Em nenhum computador. Só basta digitar o JavaScript, que na maioria dos navegadores vão aceitar. Aí tem bibliotecas para melhorar, é claro que sempre vai haver recursos extras, vamos dizer assim, ou bibliotecas aperfeiçoadas. Mas vai ficando cada vez mais natural dentro da tecnologia alguns fatores. Tá? Por isso que muda. Então, geralmente, se você vier num guia de referência assim e vai nas bases, ele já vai te dar uma grande visão, né, de como construir os documentos na atualidade. Outra coisa também é a forma que os buscadores agem, né? Porque, tipo assim, se você tem uma tag dizendo o que é o menu, o que é o sumário, certo? Pô, o robô do Google rapidinho já mostra o menu pro cara, o que tem no site numa busca. Então é por causa disso aí. Ó, aqui ó,
O layout de elementos do HTML5, o header, define o cabeçalho, a seção, é onde vai estar o logo, onde vai estar o nome da empresa. Nave, onde vai estar o menu de opções. Então o robô da Google, vendo que você usa essas tags, ele vai ler e já vai dizer para o usuário, ó, aqui tem essas seções, né? O nome dessa empresa é essa aqui. Sections, o que tem numa section? Define uma seção de documentos, uma seção de conteúdo, né? Um artigo define um conteúdo, ó, isso aqui que vai ter o conteúdo esse aqui é um modelo de blog, tá? Então ele já lê os conteúdos e já fala pro cara, ó, o site tem essas seções, tem isso aqui, os primeiros 3 artigos sobre isso. Olha só, a própria IA já lê o teu site direitinho. É por isso que muda, entendeu? Que a coisa evoluiu num ponto que eu não sei se você percebe, se você vir aqui, ó, o que é um carro. Isso aqui é uma inteligência artificial que fez, tá? Não foi um ser humano que configurou. Pela definição de busca de carros e pelos sites que ele leu, bem estruturados, ele sozinho descobriu que é um carro, entendeu? E pegou a melhor definição: carro, um automóvel, veículo. E ele vai montando aqui dinamicamente, de acordo com o que eu vou navegando, até entender que eu gosto de carro 4x4 e tudo. Por aí vai. Na verdade ele mostrou os carros realmente que eu estava procurando, é até curioso, né? Mas enfim, deu para sacar? Então se você vir em layout, você vai ver esses novos tags e tudo. Mas não é só isso não, a gente começou a interagir muito com áudio e vídeo também, né? E os celulares também fizeram uma mudança na internet, porque até então o site era feito para computador, passou a não ser somente computador. Por aí vai. Show de bola? Então o guia de referência sempre vai te ajudar. Então pessoal, agora a gente vai fazer uma experiência, tá? A gente vai ver aqui um pouco de aritmética com PHP. Então eu vou criar uma variável no 1 recebe 10, 2 recebe 5, sempre terminando com ponto e vírgula. Então aqui, galera, vou usar o print agora só para vocês verem as duas formas, né? Vou fazer uma adição. Variável R de resultado, tá? Então aqui primeiro eu vou fazer uma adição. R recebe no 1 mais no 2. Esqueci aqui o cifrão. E agora eu vou atualizar a página para a gente ver o resultado. 15. Por que está tudo grudado, professor? Porque o professor não deu o que? Quebra de linha. Como você já sabe, é o BR. Então adição 15. Então a gente está estudando um pouco de aritmética. Para organizar o documento para vocês, eu vou botar aqui uma tag de negrito, que é o B, né? Como a gente já aprendeu sobre formatação de textos. Tudo aí pelos documentos que o professor já deixou para vocês. Aritmética. Então a adição de 10 mais 5 é 15, tá certo, né? Então isso aqui é uma revisão, tá, pessoal? Porque eu tenho certeza que vocês já imaginam como vai ser o restante. Então a gente tem aqui pelo menos 5 formas fundamentais: adição, menos, subtração, asterisco, multiplicação. Então você multiplica as duas variáveis, barra, divisão, só que aí tem uma surpresinha para vocês que a gente vai ver à frente, e barra, opa, desculpa, porcento, a gente tem um módulo. Então se eu atualizar a página, vocês podem conferir. 10 menos 5, 5, 10 vezes 5, 50, 10 dividido por 5, 2. E o que é módulo? O resto da divisão. 10 dividido por 5 dá quanto? Fala aí, galera. Tá ali na tela. 2. 10 dividido por 5 dá 2, sobra quanto? 0. Então isso é o módulo, é o resto da divisão. 3 dividido por 2, qual o módulo? Qual que é o módulo, galera, de 3 dividido por 2?
10, rapaz. 3 dividido por 2 dá quanto? 0. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2. Galera, pelo amor de Deus, hein? 3 dividido por 2 dá 2, sobra 1. Então o módulo de 3 por 2 é 1, que é o resto da divisão. É, pessoal, tá sendo ruim o negócio aí. Enfim, galera, com o módulo a gente faz várias coisas. Por exemplo, o que a gente pode fazer com o módulo? Alguém tem alguma ideia? Com o módulo, por exemplo, pessoal, você pode saber se o número é par ou ímpar. Porque todo número divisível por 2 que não sobra nada é par. E todo número que sobra alguma coisa é ímpar. Então tá aí a primeira coisa que você pode fazer com o módulo. Qual outra coisa que você pode fazer com o módulo? Você pode fazer a modulação para fazer várias coisas. A gente vai fazer aqui na aula. Por exemplo, para mim dividir um conjunto de dados. Por exemplo, eu quero dividir a cada 10 itens, eu quero uma nova linha no meu layout. É fácil. Toda vez que a contagem chegar a 10 e o módulo for 0, eu pulo a linha, entendeu? Faço um if que verifica, né? Para ficar sempre 10 itens por linha. Você usa para várias coisas o módulo, galera. E esse é um conhecimento matemático, não é de programação, tá? O módulo é uma coisa importante para nós no cálculo. Mas enfim, a gente vai aprendendo. Outra coisa que a gente tem é os operadores binários, tá? Eu vou ignorar isso aqui para uma coisa futura. Você vai fazer bit a bit, né, do numerador. Eu lembro disso aqui. Mas depois a gente discute isso. Por agora eu preciso ensinar outras partezinhas para vocês. Mas nada que a internet não ajude você a entender. Bom, a gente vai direto para os operadores lógicos, até porque eu vou complementar a forma aritmética aqui, tá? Então o professor vai criar agora a parte chamada lógica. E aqui a gente vai criar as variáveis A, recebendo true, que é verdadeiro. Então aqui valores lógicos. Eu poderia trocar true por 1, né? 0 ou 1, né? 0 é falso, 1 é verdadeiro, tudo bem? Eu poderia fazer isso aqui de forma numérica também, tá bom? Então o que é um operador lógico? Ele vai medir o que? Preposições, né? Se a preposição é verdadeira. E aqui, para a gente trabalhar isso aqui, a gente tem que trabalhar já a primeira estrutura condicional, que é o if, que é muito parecido lá, né? Você tem o if, o elif, o else, lá de programação de computadores 2. Então aqui, pessoal, o if é a seguinte estrutura, depois nós vamos ver ela mais a fundo. É uma estrutura de decisão. Então, por exemplo, se A, então nós vamos testar o AND, e B, então faça. Então aqui eu marco o início do if e o fim. Aqui a gente tem disso, tá? Posso usar o if sozinho, posso usar ele com o else, tá? Que vai ficar aqui. Tem o else em if também, mas depois nós vamos ver isso. Por enquanto nós vamos ver somente o if padrão, só para vocês fazerem um comparativo com programação de computadores. É bem parecido, né? E funciona do mesmo jeito, tá? Então o AND, ele vai analisar duas ou mais posições. Poderia ter outro AND aqui ainda, tá? Poderia ter um monte de blocos separando, né, por paredes. Eu poderia fazer comparações longas aqui. Mas aqui é o seguinte: o AND só vai funcionar se toda a cadeia for verdadeira, porque o if só entra se tiver uma verdade implícita aqui, né? Independente do resultado da comparação. Então o professor vai botar aqui o seguinte: isso aí. Eu vou dizer que é verdade se for verdade mesmo, exatamente. Estou sendo redundante aqui. Eu vou dizer que é falsidade se não for. Então eu tenho duas informações. Então a minha variável A é verdadeira e a minha variável B é falso. Então eu tenho verdade e falsidade. Se é AND, ambas tem que ser verdadeiro. O resultado vai ser aqui o quê? Falso, né? Porque ele só aceita o AND, só é verdade se ambas forem verdadeiras. Ambas tem que ser verdadeiras, galera. Então vai dar falsidade. Agora, se eu usar o ou,
que é os dois pontinhos em cima do barra, as duas barras assim, né? O que vai acontecer? Vou dar um F5, verdade. Porque uma é falsa, mas a outra é verdadeira. Isso é ou é um ou é outro, tá? Pelo menos uma das preposições tem que ser verdadeira com ou. Tudo bem? A gente tem o short. O short é interessante. O short não aceita nem que as duas sejam verdadeiras, nem que as duas sejam falsas. Pelo menos uma das duas tem que ser falsa. O short, ele é exclusivo, né? Então nesse caso aqui ele vai dar verdade. Mas se os dois fossem verdadeiros, que aí sim o meu and seria verdadeiro, né? Aqui vai ser falso se eles não tiverem resultados inversos, tá? Um do outro. Então uma tem que ser verdadeira, outra falsa. Ou A false e B true, ou B true ou B false e A true, como está agora. Então é assim que funciona o short. E a negação? A negação, ela opõe-se à variável, gerando um novo resultado. Por exemplo, A é o que? É verdadeiro, né? Então você já sabe que se eu estou verificando só A é verdade, beleza. Agora, se eu botar B, vai ser falsidade, certo? E se eu botar a exclamação aqui na frente, a negação, ela vai inverter. A minha falsidade vira verdade e a minha verdade vira falsidade. Então aqui ela vai inverter, vai virar verdade. Ela negou o resultado. Isso que é negar, entendeu? É oposição. Se você fala verdade, ele fala mentira. Se eu falo mentira, ele fala verdade. Você vai negar, entendeu? A gente chama de negação. Agora a gente vai na parte de comparação. A comparação você já conhece, né? A maioria delas igual, é igualzinho, tá? Maior, menor, tá? Mas o professor vai fazer aqui ainda assim uma operação para vocês. Então eu vou botar aqui. Agora eu vou botar a parte de comparação. Na comparação, presta atenção. Eu vou botar valor 1, valor 2, e aqui é simples, né, galera? Comparação é diferente de testar a lógica. Você vai testar a relação entre valores. É simples. Então eu vou aqui, ó, valor 1 é igual ao valor 2. Simples, né? Se for, ele vai dar true, né? E acabou. Eu vou fazer só o if aqui, vários ifs, só para vocês verem. Então print. Vou botar um ok 1, ok 2, para você saber qual ok da onde que veio, tá? Então vou fazer aqui algumas comparações para vocês, vocês vão pegar a ideia logo. Então valor 1 é igual ao valor 2? Não vai dar o ok 1, né? Não vai imprimir isso aqui. O valor 1, ó, 5, é maior do que o valor 2? Aí vai imprimir ok 2. É maior, pessoal? Não, né? 5 não é maior que 8. O valor 1 é menor do que 8? Então sim, o ok 3 vai ter que aparecer. E por aí vai. O valor 1 é diferente do valor 2? Sim. E por aí vai. Acho que deu pra entender, né? Então você tem vários tipos de comparação, tá? A não identidade também. Diferença, operadores com valor diferente, por aí vai. Essas identidades operando do mesmo valor. Quando você bota igual, 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 ela tem que ser do mesmo valor e do mesmo tipo. Por exemplo, além dela ser igual, ela tem que ser inteiro, entendeu? Por exemplo, os dois tem que ser inteiro. Isso que é identidade também. Ou não identidade é a mesma coisa. É nesse sentido também, tá bom? O negócio é que tem que programar, não adianta ficar 10 mil anos. Então vou botar aqui só para fins
de estudo mesmo. Depois eu vou fazer uma pausinha para falar a questão do maior igual, tá? Então o professor vai lá, ok 3, ok 4. O que é ok 3? Fala que o valor é menor do que o 2, realmente é, e ela não é igual e do mesmo tipo. Na verdade ela não é igual, do mesmo tipo é, né? Mas como já parou na primeira comparação, não apareceu. Ela é diferente do valor 2, não é o mesmo valor. Agora, e se eu tivesse essa situação aqui, galera? Vamos ver, o ok 1 e o ok 5. Ela é igual? É. Ela é maior? Não, porque é igual, né? Ela é menor? Não, porque é igual. Ela é diferente? Não, porque é igual. Ela é igual e do mesmo tipo? É, dois valores inteiros. Beleza. Mas você poderia ter falado, não, professor, mas o 5 é igual, né? Tem gente que tem essa visão, né? Que deveria entrar no maior. Não. Se você tá... Ele só vai entrar aqui se for igual. A programação ela é bem precisa. Se você quiser que ela entre nessa escala de valor, você está considerando que ela pode entrar aqui se ela for maior ou igual. Então, além dela ser maior, ela pode ser igual, certo? Aí sim, galera. Bom, maior ou igual assim, ó. Aí sim ele vai aparecer, porque ele é igual, né? Ele é maior ou igual. Ele é maior? Não, mas é igual. Tá considerando aqui os dois intervalos, tá? Quando você bota o sinal de igual. Então beleza. Essa é a comparação. Tá bacana na velocidade assim, tá entendendo? Devagarzinho. Entendeu que eu tô botando tudo no mesmo arquivo, né? Só pra ficar um scriptzinho bacana. Agora você tem as atribuições. Essas atribuições aqui são formas de agregar valor. Vocês já entenderam que eu uso o sinal de igual sozinho, que assim é comparação. Aqui é atribuição, né? Para botar o valor 5 na variável valor 1. Até aí beleza, né? Agora, essas formas de atribuição, elas são formas assim um pouquinho sofisticadas para você digitar um pouquinho menos, tá? Não é também uma coisa que vai fazer tanta diferença em algumas questões lógicas. Vai na questão de nível de programação. O que eu quero dizer é que tem outra forma de fazer isso. Então o professor vai dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Eu vou botar uma variável A, um x, né? Recebe 2. Aí, galera, se você fizer isso aqui, ó, x, deixa eu imprimir para vocês o nosso x. Deixa eu fazer uma coisa bonitinha, né? Beleza. Vai imprimir 2, né, professor? Então, se eu for fazer uma atribuição com soma e fizer algo desse tipo aqui, ó, eu vou imprimir aqui primeiro. E logo abaixo eu vou fazer uma operação com x. Então eu falo que x mais recebe 2. Isso aqui é igual a fazer isso aqui, ó. Então quem imaginou que eu estou somando 2, acertou. X recebe ele mesmo mais 2. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Só que você meio que abreviou esse código aqui. Ó, desculpa, que era mais. É uma adição, beleza? Então, da mesma forma aqui, se eu imprimir agora, vai ver que um é 2 e o outro é 4. Beleza, era esperado isso mesmo, tá? É só uma soma, né? Mais recebe. E aí você vai ter a mesma questão para subtração, multiplicação e divisão. Então a gente pode repetir esse processo aqui 4 vezes, você vai ver que vai ser exatamente a mesma coisa. Aqui seria igual a x menos 2. Aqui seria igual a x, se eu boto vezes, recebe x vezes 2. Se eu boto x contra a barra, seria o x dividido por 2, tá? Então, se eu brincando aqui, eu vou fazer uma comparação. Então inicialmente é 2, x recebe 2, 4. Por quê? 2 mais 2,
4. Depois que ele passou a ser 4, eu fiz o x menos recebe. 4 menos 2, 2. Vezes 2, 2 vezes 2, 4 de novo. E 4 dividido por 2, 2. Tá? É só uma abreviação, beleza? Isso que é uma atribuição. E a atribuição normal, né, que a gente fez inicialmente, que é esse sinalzinho aqui, que é só para ele receber um valor. Os operadores de incremento e decremento. Bom, incremento, sinal na frente, decremento, sinal depois, tá? Aliás, desculpa, errei. Incremento eu adiciono, decremento eu retiro. Você tem o pré-incremento ou pré, pré-incremento e o pós-incremento ou pré-decremento e pós-decremento. Que é o seguinte: incrementar é adicionar, tá? É você mudar o estado da variável. Na verdade ele vai... Isso aqui é incrementar. Você está adicionando 2, certo? Você está incrementando 2 na variável. Ali, pessoal, é porque geralmente a gente vai contando de 1 em 1, contando o número de registros, não é isso? Então, o incremento é só para fazer esse tipo de operação aí. É muito termo, né? Mas isso aqui é porque assim, é tanto termo para uma coisa simples, ó, presta atenção. Eu vou fazer aqui a variável y, tá? Recebe 5. E aí, eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou dizer assim, ó, print. Vou copiar isso aqui, né? Ó, vocês vão achar interessante, que é realmente uma coisa boba, mas que ajuda mesmo. Se eu colocar aqui o sinal mais na frente, ele vai adicionar 1, é sempre 1, tá? 1 a variável y. 5 mais 1, 6. É isso. Agora, se eu fizer uma coisa antes, ó, se eu fizer isso aqui e adicionar esse mais depois, ele vai primeiro imprimir a variável 5, depois de usar ela ele vai adicionar 1. Por isso que é pós, entendeu? Porque é depois. Então aqui ela vai passar a ser 6 quando terminar o comando, mas vai imprimir o valor 5. Quando chegar aqui, o 6 vai adicionar 1, vai aparecer 7. Vamos ver funcionando? Tá lá. Então ela imprimiu a variável 5, depois que ela usou o valor, adicionou 1, passou a ser 6. Então na linha de baixo fez o contrário, primeiro adicionou 1, depois imprimiu. Beleza? E aí o mesmo vai acontecer se eu fizer decrementos, tá? Então se eu fizer decrementos, aqui ela vai usar a variável primeiro, depois vai tirar 1, e aqui ela vai adicionar 1. Tá? Então primeiro foi 7, aí tirou 1, passou a ser 6. Quando chegou embaixo, ela tirou mais 1 de 6, voltou a ser 5 e imprimiu. Então o pré eu adiciono primeiro, o pós só depois que eu usar o valor da variável. Sempre 1, menos 1 ou mais 1, tá? Aqui eu acho que é até assim, dá pra você fazer assim, pessoal. Isso aqui, ó, você poderia fazer y recebe ele mesmo, menos 1, daria o mesmo, tá? Só que essa maneira, acho que mais sofisticada de você digitar menos essas coisas, entendeu? Quando você vai fazer um programa grande, essas coisinhas acabam te dando uma velocidade, né, na hora de fazer, né? Então, galera, é isso aí. Isso aqui é só uma referência do que eu falei no início da aula. Você pode dar comandos ao sistema, você pode criar arquivos dentro do servidor, você pode dar comandos de conversão de vídeo, coisas complexas com o PHP. Ali eu estou dando a ideia de um comando de diretório, né, que ele vai dar, ele vai trazer a lista de diretórios dos arquivos que tem dentro da pasta do arquivo, né? É um exemplo fácil de fazer. Eu posso tentar fazer aqui, mas é porque assim, aqui não é Linux, tá? Então geralmente a gente faz isso com Linux, tá? Sendo bem sincero, eu tenho prática Linux para fazer isso. Então eu vou tentar, mas eu não garanto. Comandos de sistema. Qualquer coisa, outra aula eu trago para vocês um exemplo que funcione aqui, mas eu realmente não me recordo. Então eu tenho aqui diretório. A supressão de erros, esse arroba, ele evita que apareça erros para o usuário, tá? Você viu que aparece as caixas de erro quando a gente erra?
Aquilo é para você desenvolver, o usuário não vê aquilo, tá? Isso é do observe. Por definição ele deixa, mas se você quiser suprimir, você bota o arroba na frente do comando que está dando erro. Ah, professor, mas isso aí tira o erro? Não é que tira o erro, cara. É porque assim, ele anula a mensagem, vai continuar dando erro, tá? É só mesmo assim, você pode trocar isso, porque você pode capturar internamente e dizer para o usuário, tente novamente mais tarde, talvez tu desligou o servidor. Aí ele vai ler lá aquele monte de erro, não vai entender nada. Não, você só bota assim, cara, tente mais tarde. Entendeu? Você consegue suprimir, por isso que existe. Operador de execução de comandos permite a execução de algum comando operacional via shell. Então, o que que acontece? Esse operador aí, eu não sei se ele vai funcionar aqui, tá? Eu já falei, né? Com certeza que não vai funcionar, mas olha, não deu erro, né? Mas não voltou nada, não aceitou muito bem o meu comando não. Mas eu tenho certeza que era aquele sinal ali, galera, porque aqui realmente ele não... Tá vendo? Ele aceitou como um texto, né? Bom, tá só o LS aqui. Não, outra hora eu trago pra vocês, pra não perder tempo, porque realmente aqui eu não lembro no Windows como que é, mas é aquele sinal de acento mesmo, não é o apóstrofo, tá? Aí ele consegue diferenciar o que você tá querendo dizer. Eu acredito que eu não estou fazendo errado, é realmente porque aqui no Windows eu não vou me recordar. Eu vou guardar isso aqui para no futuro eu trago, tá? Pra gente não perder tempo. Então, você sabe que tem o if com o else, né? O if com o else and if, né? Essas coisas tudo. E existe uma forma ternária do if aqui, que você consegue fazer o if em uma única linha. Então, por exemplo, vou fazer aqui a forma ternária para vocês. If forma ternária. O if na forma ternária é muito interessante, cara. Por exemplo, vou comparar dois valores, tá? Vou comparar valores S recebe 4 e Z recebe 5. Então eu quero saber qual que é o maior, tá? Então eu posso fazer assim, ó. O maior é... Como que eu faço aqui? Eu faço assim. If Z maior do que 4, se o Z for maior do que 4, então, se for verdade, você diz que é maior. Se não, você diz que é menor. Pronto, fiz um if numa linha, tá vendo? Pra gente ver o valor aqui eu vou colocar, né? Porque eu gerei o valor, então o if inclusive pode gerar um valor, tá vendo? Então eu tô botando todas as vantagens para vocês na tela aí. Linha 77 deu erro. O que deu erro aqui? Vamos ver o que o professor errou. Eu tô vendo um texto em preto aqui, eu botei o 4 aqui em vez do S, né? O que mais eu fiz de errado? Ah, sim, galera, não precisa nem do if, tá? É abreviado dessa forma. Você já faz uma comparação lógica ou uma comparação de comparação mesmo e já funciona, tá? Mas é um if, só pra vocês terem ideia. Eu só... Ó, funciona de boa, tá vendo? Maior. Porque realmente, se você avaliar a expressão, Z é maior do que S? É. Porque o Z vale 5, o S vale 4. Então ele é maior. Voltou a mensagem certa. Se você alterar o valor, quiser brincar um pouquinho, bota aqui 8 e ele retorna que é menor. Claro que eu alterei, né?
Show de bola? Então nós estamos conhecendo a linguagem aqui aos poucos. A conversão explícita, lembra que eu falei que a gente tem um problema aqui, que é o seguinte, ó, quando eu dividir, eu vou fazer uma divisão aqui, sacana. Eu botei 10, mas eu vou botar o valor 9, porque eu sei que vai ser um valor que vai ter casa decimal na divisão. E às vezes você precisa só da parte inteira. Como é que você faz isso? Porque ele sozinho ele transformou em float, tá? Ele reparou, né? O que que você faz, cara? Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui embaixo, eu vou botar aqui, ó, divisão de inteiro. Você vai fazer o set type. O set type altera o tipo da variável. Então, nesse caso aqui, a nossa variável R, e você escreve por extenso, vai ser do tipo float, ou melhor, integer, já é float, né? Integer, que é inteiro. Então, quando eu der um F5 aqui, ó, vai ter uma linha a mais, ó. Perceba que aqui a divisão de inteiro deu 4, mas deixa eu ver aqui, no 1. Ah, não, divisão, né? Dividido por 2. Então, ó, ele descartou o ponto 8, tá vendo? Ficou só o 1, beleza? Então, quando você precisar disso, você vai usar o set type para mudar o tipo da variável, tá? Então, geralmente as linguagens não tipadas vão ter disso, entendeu? Bom, tem um comando aqui, galera, que é para vocês fazerem, que é o vardump, né? Eu usei com os alunos da última aula, não deu muito certo não, porque esse código não está na versão 7, então pode acontecer, tá? Mas tem como saber por outros meios aí, né? Mas funciona, tá? Pode ser que uma outra coisa aí não funcione, tá bom? Eu posso até testar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu pegar aqui o maior mesmo. Vardump. Esse maior aí. Então ele costuma trazer para nós uma mensagem da tipagem do negócio aí, ó. O tamanho é 5, é do tipo string, tá correto? Tá na linha 82, tá vendo que ele dá um relatóriozinho? É só isso, tá? Pra não gerar muita expectativa de vocês, mas é isso mesmo. Se eu pegar lá a variável nome lá em cima, é só para você verificar, né? Talvez está mexendo com a biblioteca ou com alguma coisa mais específica, ele vai dizer, ó, é uma string, o nome é Luiz. Aí deixa eu pegar uma variável inteira aqui, S. É uma variável do tipo inteiro, né? Fala a linha que tá, né? Bacana. A outra só falava o tipo, tá? Antigamente, agora fala até a linha, né? Onde tá o negócio e tal e coisa. Então te ajuda nesse sentido. Então essa é a primeira parte, galera. Agora a gente vai pra parte realmente assim de estruturas, né? Estruturas de fluxo e repetição. Então as estruturas de fluxo que nós temos, eu vou salvar aqui. Vamos criar um novo arquivo. Vou criar aqui só PHP mesmo. Vou salvar como structs. Vou botar aqui if e loop.php. If underline loop php. Pronto. Então aqui eu vou começar com vocês com as estruturas condicionais. Vou fazer um estudo rápido porque eu sei que são estruturas que vocês já conhecem. Então por isso não vou perder muito tempo. Então as estruturas de repetição, a gente tem o if e o switch case, que são condicionais. Então aqui vocês têm um recurso um pouco a mais do que tem lá no Python nessa relação de estruturas. Lá dá para fazer também, mas você vai fazer de outra forma. A primeira estrutura que a gente tem é o if, né? Então eu vou criar aqui uma variável valor. Botar ela true. Então a estrutura condicional if, ela pode ser usada sozinha.
Então o bloco interno só vai ser executado se o que tiver de parênteses for satisfeito como verdade. Então no exemplo aqui, ó, se eu usar a variável valor, né, ele vai imprimir aqui verdade. Então testando aqui, eu vou na pasta Luiz ter que entrar aqui no if_loop.php, né? Então ele vai verdade, né? Eu posso usar o if com else, por quê? Porque nessa aqui tem uma desvantagem. Se o meu valor passa a ser falso, o usuário não sabe nem o que aconteceu, né? Que não aparece nada na tela. Então geralmente a gente tem o else para indicar isso para ele. Que a variável ou a conclusão lógica foi falsa, tá? Então essa aqui ele ignorou. Aqui, como tem o else, ele conseguiu informar para o usuário. E aqui também você pode concatenar cadeias. Por exemplo, suponhamos que a gente está trabalhando aqui com um conjunto de valores de uma cor. Vou botar aqui homenagem aos homens, tá? Rosa. E aí, se ele falou, se a cor for igual a vermelho, vou falar verde e vermelho. Se não, vou botar não sei. Então assim, às vezes essa cor, você tem um conjunto de cores que você aceita. Então você vai ter que fazer mais de uma comparação. Então você pode botar o else if, ou seja, você lê se não se, ou seja, se a cor for igual a vermelho, imprime vermelho. Se não se cor for igual a rosa, imprime para mim R de rosa. Se não, aí sim é o meu else final, imprime não sei. Então ele imprimiu R de rosa. Beleza? Show de bola? Apesar de aparecer agarrado ali, você vai botar assim, só pra gente destacar. Então R de rosa. Então vocês concordam que isso vai ficando enorme, né? E toda vez que você for fazer uma comparação tem um problema, galera. Imagine que eu criei 100 else if desses e a minha opção tá lá na 99. Ele vai um por um, né? Não é muito eficiente, né? Fazer dessa forma. Então por isso existem o switch, que é um chaveamento que vocês vão aprender a fazer. Por último, como vocês já acabaram de aprender, a gente pode fazer a versão ternária do if, né? Eu acho que eu não preciso refazer aqui, né? Que é aquela do E maior que vocês acabaram de ver. Eu só vou copiar ela para cá, para ficar tudo aqui no arquivinho, que depois eu vou botar no Siga, depois que eu passar para os outros colegas, tá? Tudo isso aí. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo pode vir para cá, tá? Então, é uma versão ternária do if. Então o switch ele funciona da seguinte forma: eu vou criar uma variável que ela vai servir como chave, vou chamar ela de chave também, vou botar aqui o valor 2, tá? 2 de quê? Vamos ver. Então para me criar um switch, eu vou trabalhar uma variável que vai ser essa chave. Então ele vai ter o início e vai ter um fim. As estruturas aqui todas inicia com chave aberta e termina com chave fechada. Dentro aqui eu vou ter casos de acordo com essa chave. Por exemplo, caso ou case o valor seja 1, eu vou dizer você entrou no caso 1. Claro que no lugar desse print teria uma estrutura maior, complexa de atividades. E eu vou marcar o fim desse caso, que é o break, ou seja, onde ele termina, tá? E aí, galera, eu posso criar quantos casos eu tiver, tá? Então o valor for 2, eu vou imprimir instruções do caso 2. Se for 3, parece muito com else if, né? Só que a diferença é que aqui eu chaveio, então eu vou direto naquela opção. Eu iria direto no caso
99, tá? É assim que funciona. E ainda eu posso ter um caso default. O que é default? Se não tiver nenhuma alternativa dessas que consiga satisfazer o meu usuário, se ele passa um valor que não existe, eu vou dizer: não existe este valor, né? Eu vou dar um eco um BR só para separar. Então aqui, ó, caso 2, tudo bem, o valor é igual a 2, né? Se for o valor igual a 3, caso 3, se eu botar um valor 5 aqui, não existe esse valor. Beleza? Tranquilo? Então esse aqui é o switch case. Agora, galera, a gente vai trabalhar estruturas de repetição. Lá na estrutura de dados com vocês, com Python, a gente trabalhou mais o while, não é isso? E o for each, né? Que é o for e in lista, né? Aqui você tem 3 tipos de casos de repetição. Então, esse aqui é os casos que a gente usa aqui de repetição, que são o while, o do while e o for. A gente vai reparar a diferença, que a gente não tem o do while lá no Python, né? Mas vocês vão ver que aqui é bem interessante o porquê desses estilos. O for é o mais sofisticado. A gente tem aquele for in que a gente tem lá também. A gente vai trabalhar ele mais quando tiver lista, tá? Que é, você parte de uma lista e tudo mais, que aqui chama-se for each, tá? Para cada elemento. Então primeiro eu vou fazer aqui rapidinho as estruturas de repetição. Então vamos trabalhar com while, do while e o for. Então são loop ou repetição, né? Então primeiro eu vou trabalhar com while. Eu vou botar aqui um valor i, tá? Ele vai receber 10. E a gente vai declarar aqui o while, que significa enquanto. Então enquanto i, então dentro do parênteses da estrutura de repetição, você sempre vai botar a condição de parada, que é quando ele vai acabar. Por exemplo, eu vou contar de 0 a 10, ou de 10 na ordem decrescente, pode ser também. Então eu vou fazer o seguinte: enquanto o meu i for maior do que 0, ele vai repetir o que tiver aqui dentro, tá? Então eu vou imprimir aqui cada valor para i. Vou concatenar, vou botar aqui o i e ele por uma linha, beleza? Se eu executar isso aqui, vai dar loop infinito. Você vai dar uma quebra de memória aí, vai dar um mau problema. Então eu tenho que lembrar de fazer o seguinte: cada vez que eu termino, imprimo o i, que ele vai imprimir essas 2 linhas a cada loop. Então cada vez ele vai fazer o que? Um decremento, por exemplo, ou receber menos 1, né? Posso contar de 2 em 2 também, né? Isso apareceria só os números pares, né? Dá para fazer essas brincadeiras aí. Mas por enquanto, vai lá, 10. Na primeira vez ele imprimiu 10. Aí como eu tirei 1, quando ele voltou lá no início, ou seja, ele imprimiu aqui 10, tirou 1, aí voltou. Agora ele é o que? 9, né? 9 é maior que 0? É, repetiu. 8 é maior que 0? Até quando chegou no 0, né? E ele deixou de ser maior. Então ele falou: opa, acabou, terminei. Então isso aqui que é o while, tá? Para ficar mais técnico, eu vou colocar um eco aqui. Só vou escrever que isso aqui é o while. Tá, para organizar. Ah, botei os 2 pontos depois do BR, ia dar ruim. Agora eu vou fazer para vocês o do while. E aí a gente já vai ver uma diferença interessante, que é a mesma coisa que o while, tá? Para fins práticos é a mesma coisa. Vou pegar o nosso i, vou usar a mesma variável, tá? Vou botar 10 de novo, porque aqui ele já vai vir com 0, né? Então a gente precisa botar aqui de novo. Então do significa faça. E aí o while vem aqui embaixo, ó, e termina em ponto e vírgula. A mesma coisa, que você vai botar a condição de parada. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Quando o i for maior do que 0, né, ele vai fazer.
Só que aqui tem uma diferença, vocês vão perceber. Inclusive eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou contar decrescentemente, tá? Então vamos lá. Aparentemente a mesma coisa, né? Alguém se atreve a dizer qual que é a diferença de um pro outro? Vou fazer uma coisa então aqui nos dois, ó. Vou zerar as variáveis. O while não imprimiu nada, o do imprimiu o zero. A diferença é que o while ele verifica primeiro e executa depois. O do não, ele faz primeiro, depois ele executa. Isso garante que o código interno será executado pelo menos uma vez, tá? Então isso aí é interessante, que você vai fazer o menu do usuário, por exemplo. O que você deseja? Aí o cara já quer sair do programa logo, né? Às vezes abriu sem querer, né? Ele já mete lá o zero e sai, entendeu? Porque o programa garante que ele executa pelo menos uma vez. Beleza? Pois é, pessoal, vocês têm que melhorar essa visão analítica que eu estou tentando passar para vocês. Tem que treinar mesmo. Agora o for. O for, galera, ele é o mais sofisticado de todos. Também vou usar o i, vou meter um zero nele aqui. Vou dar aqui o for. Ele é dividido em 3 partes, tá? Que partes são essas? Bom, aqui dentro vai ter o que vai ser repetido, né? Já deu para entender, né? As estruturas de repetição, elas repetem um processo várias vezes, né? No caso nosso, nós estamos imprimindo texto aí várias vezes, automatizando o processo. Então, a primeira parte do for é a inicialização das variáveis. Por exemplo, o meu i vai receber 10. Então, inicialmente, o i vale 10. Aqui no meio, a condição de parada. Por exemplo, enquanto o i for maior do que 0, eu vou repetir. E aqui é a condição de incrementação ou decremento. Por exemplo, a cada vez que o loop for completo, o i recebe menos 1, menos, né? E aí aqui eu faço a mesma coisa, só que eu não preciso passar essa condição aqui, porque ela já está no próprio corpo do for, tá? Então aqui eu vou executar o for. Show. Só que aqui me dá uns poderes legais, cara. Aqui também eu poderia fazer, mas aqui eu acho que organiza melhor, porque você sabe que no início vai ter 10. A condição é essa aqui, e essa aqui é a condição de decremento. Então, por enquanto, o cara recebe. Então, pra vocês entenderem por que isso aqui é mais complexo. Ele recebe um valor 10, mas eu poderia vir esse valor de uma outra função, entendeu? Assim como a função de decremento, ou seja, a forma de eu estruturar o for aqui pode ser parametrizada por outras funções, tá? Então, é por isso. Mas aqui eu acho que o aluno ele organiza mais a cabeça. Ele sabe como que inicia, quando que termina e quanto que conta para o numerador a cada loop. Por exemplo, se eu pedir só números pares, por exemplo, no 10, eu botaria um menos recebe 2, por exemplo. Então a minha condição mudaria. Ó, 10, 8, 6, 4, 2. Por quê? Eu estou diminuindo de 2 em 2. Tá? 3. Deu para entender, né? Você consegue fazer umas coisinhas diferentes aí com essa estrutura. Eu acho que é mais fácil modificar aqui do que aqui, porque aqui implica em eu ficar mexendo no numerador toda vez, na variável de iniciação, certo? Aqui não, já está tudo aqui, né? Mas no final, com algumas diferenças, todas elas fazem o que? Repetem o processo e tem uma condição que, quando satisfeito, ele para o loop, tá? Então beleza. O for each, galera, quando a gente trabalhar com listas eu mostro, para não ficar uma coisa muito extensa, tá? Então vamos fazer agora alguns exemplos de exercício. Vou fazer pelo menos uns 5 exemplos com vocês. Tem outras coisas que eu percebi aí durante a aula que vocês falharam um pouco na ideia da lógica. Então vou fazer aqui alguns exercícios. Os exercícios, sim, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar, tá? Porque eu vou passar uma lista de exercícios depois. Então, se quiserem dar uma treinada, agora é a hora. Enfim,
Vou passar aqui primeiro o exercício 1. Tá no slide. Então, esse exercício é bem simples. Ele diz lá: faça uma página PHP. Isso aí é só fazer em outro arquivo, tá? Mas eu tô fazendo tudo junto para que imprime os números ímpares de 1 até 1000. Como é que você faz isso? Ó, a resposta tá aqui em cima. Você consegue fazer isso aqui numa linha, velho. Tu vem aqui, ó, vou até criar outra variável, vou botar y aqui só pra vocês verem que em 2 linhas você responde o negócio. Então, calma lá, eu tenho que então contar de 1 até 1000. A resposta já tá ali. Qual vai ser o primeiro valor? Eu vou contar de qual valor inicial? Vou me contar de 1 até 1000. 1. Então vem aqui, ó. Quando que eu vou parar de contar? Quando eu chegar no 1000. Então, enquanto o meu i for menor do que 1000, menor não, porque o 1000 é incluído ou excluído do cálculo? Ele pode ser igual a 1000, né? Ele pode chegar no 1000. Então, enquanto ele for menor ou igual, né? O 1000 é incluído. E eu vou contar de 1 em 1. Menos, mais recebe 1 ou mais, né? Como a gente já percebeu, para digitar menos. Então, pessoal, aqui vocês podem fazer assim, ó. Igual ao y mais 1. Todo mundo já sacou esse incremento aqui, né? Você pode escrever assim, mas a gente só abrevia aqui no mais, porque é mais simples. E aqui ele imprime. Só que eu não vou dar um BR, vou botar uma vírgula, porque senão ele vai... Como é que eu falo? Ele vai fazer, né, um negócio gigante, né? Aqui ele só vai dar um espacinho de um pro outro, tá bom? Então eu vou lá agora atualizar, ó. 2 linhas eu fiz o exercício. Porque, né, quando você estuda as estruturas isso acontece. Vamos ver o que aconteceu. Exercício 1, menos 2, menos 2, menos 2. Por que deu menos 2? É y recebe 1. Enquanto ele for menor, é isso mesmo. Talvez tenha que criar a variável aqui antes. Espera aí, foi mal. Menos 2. Será que eu resetei algum valor aqui? Não, isso aqui mesmo. Ah, tô imprimindo o i, né, galera? Então realmente não ia aparecer nunca, né? Deixa eu até tirar aqui. Eu achei que tinha que declarar variável, que outras linguagens tem essa norma, né? Fiz certinho, só não imprimi o valor, tá bom? Então tá lá, 1, 2, 3, só 4, 5, 6. Então eu imprimi, vamos ver o que ele pediu. Só que ele só quer os números ímpares. Qual que foi o meu erro aqui? Eu imprimi todos os números, tá? Então para ser os números ímpares, o que eu tenho que fazer? Eu vou imprimir o 1 a primeira vez. Então eu tenho que somar 2 para dar 3, não é isso? Olha aí a solução. Mais recebe 2. Eu vou somar 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então eu consigo ter todos os números ímpares do intervalo. O 1000 é par, por isso que ele não está aparecendo. Mas ele está incluso, porque ele tem que estar incluso, porque é de 1 a 1000. Então quando eu for corrigir eu vou olhar isso. Se botou menor, tu errou. É menor ou igual, porque está incluso no intervalo. Tá? Matemática é precisão. Por causa de um errinho desse, os caras explodiram um foguete, né, cara? Porque de 1 em 1 grau o foguete foi envergando, né? Então são coisas que vocês têm que prestar atenção, ler com calma, fazer passo a passo, correr, ler de novo o exercício para ver se atendeu. Show de bola? 2 linhas, né? Tá num tamanho bom aí pra vocês? Eu gosto de fazer assim, ó, que aí fica sempre no alto. Ó, esse é o exercício 1. Agora eu vou para o exercício 2. O exercício 2,
ele pede: faça uma página PHP que imprime uma tabela com um número de 1 até 100, onde cada linha deve ter 10 valores. Então vou imprimir de 1 até 100, onde cada linha tem 10 valores. Vamos fazer com calma. Faz a primeira coisa que eu estou pedindo. Você vai fazer a impressão de números de 1 até 100. Então, galera, eu acho que eu vou economizar, eu vou reutilizar essa estrutura. Então, como é que eu pego de 1 até 100? Começa no 1 e vai até o 100. O 100 está incluso no intervalo. Então, beleza. Eu sei que isso aqui vai imprimir de 1 até 100. Deixa eu ver só o incremento aqui. E eu vou pegar todos os valores, né? Vamos testar primeiro. Ó, exercício 2. De 1 até 100, beleza. Tá valendo. Só botar um BR na frente aqui. Então tá aí, de 1 até 100. Aí o que ele fala? Vamos continuar o exercício. Onde cada linha tem que ter 10 elementos. Como é que eu faço? Eu já falei na aula. Fala aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aparecer só 10 por linha, galera? É, o BR vai pular a linha, beleza, é uma parte. Como é que eu faço? Qual a lógica da coisa? Como é que eu faço para deixar só 10 elementos em cada linha? Imprimir na tela. Falei na aula. Galera, a primeira vez ele vai imprimir 1. Aí vai adicionar 1, vai ser o 2, assim sucessivamente, correto? Chegou no 10, o que eu posso fazer aqui para pular a linha? Eu faço a seguinte verificação. Eu verifico se a nossa variável de contagem, que está sendo incrementada, dividido por 10, vai ser igual a 0. Eu pego o módulo dela. Se o resto da divisão for 0, significa que deu 10 itens exatos. Aí eu faço o que a colega falou, dou um print aqui com BR. Só isso, malandragem. Existe uma desvantagem ali, né? Porque então, a cada vez que ele completar 10 itens, ele pula a linha. Tá entendendo? Depois no final eu vou transformar isso aqui numa tabela mesmo, usando lá o table. Lembra do table? Você criou uma tabelinha, né? Enfim, vocês vão aprender a enfeitar o resultado, porque por enquanto tá tudo página em branco, né? O HTML, cara, ele pode ser fundido com o PHP só para você mesmo fazer ficar bonito, tá? O negócio, porque não fica muito visual, tá bom? Mas você vai ver que não muda o código, muda apenas assim a forma de organização, entendeu? Vocês querem que eu faça agora? Só para vocês terem ideia. Então vem aqui, ó, eu vou adicionar tags HTML. Simples assim, simples assim. Aí eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso dar um print com elas, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou terminar o meu bloco PHP e vou começar outro. Então pro PHP ele vai ler de forma contínua, tá? Só que aqui é como se eu desse um espacinho para começar uma tabela. Aqui eu tô no HTML, tá vendo? O azul. Viram o que eu fiz aqui, pessoal? Eu cortei o HTML, tá? Eu voltei para o HTML, eu terminei o bloco, ó. Então o PHP vai daqui até esse corte, depois ele continua daqui até esse corte, tá? Você pode fazer isso. Isso é uma forma. Vocês acham que fica mais complicado assim, ou quer que eu faça com eco mesmo? Eu vou mostrar das duas formas, tá? É só mesmo uma forma de fazer. Então isso tudo aqui vai ser dentro da minha tabela. Eu abro ela aqui e fecho ela aqui, beleza? Então cada linha dessa aqui, cada parte dessa aqui, cada vez que eu tiver 10 linhas, eu vou ter uma linha, né? Lembram lá como é que é linha dentro da tabela? Table row, não é isso? É isso mesmo. Eu vou fazer com eco, que eu acho que vocês vão entender melhor. É a mesma coisa, só que eu vou imprimir assim. Sacaram? Porque você pode fazer isso. E assim, eu poderia botar emendado ali, mas eu gosto de botar um eco por linha, até com os espaçamentos, como vocês estão vendo, que fica mais claro para vocês. Então aqui eu comecei uma linha,
dentro da tabela. Aqui eu terminei a tabela, eu vou botar ela no final, né? Depois que eu terminei o for, eu dou um eco para fechar a tabela. E toda tag você tem que abrir e fechar, lembra? Quando que eu fecho uma linha? Quando eu completo 10 registros, não é isso? Então toda vez que eu completar 10 registros, ao invés de eu pular a linha aqui, eu vou tirar, eu vou fechar a linha. Eu vou botar aqui o barra TH. Fechei a linha, iniciei a linha. Toda vez que eu completar 10 eu fecho. E toda vez que eu completo 10 eu abro uma nova linha, não é isso? Por quê? Porque eu vou começar uma nova linha. Beleza? Isso vai dar um erro aqui, porque no final ele vai abrir uma linha, mas não vai ter mais nada, né? Mas é só para vocês verem mais ou menos. Eu vou apagar isso aqui, é só para vocês verem como é que os caras fazem. Então começa a linha. Cada registro desse eu vou concatenar com o que? O table data, né? Que é o que? É o registro dentro da linha. E fecha aqui o table data. Olha aí. Então cada linha vai ser um registro da coluna. Bora ver. Tudo bem. TH. Aí imprimi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Fechei. Ah não, é TR, é table row, né? TH é table, é o cabeçalho, né, do negócio. Ah, ali, ó. Professor, mas a tabela não tá visível, professor. É, não tá visível, galera, porque a gente não colocou ela visível. Como assim? Aqui, né, a gente não colocou aqui um atributo que é para aparecer. Você lembra qual é? É a borda, né? Eu vou botar aqui 1 pixel, né, de borda. Vou botar só um aqui. Vou botar para simples, porque dá essas confusão aí. Tá lá. Ficou mais gráfico o negócio, né? Então é isso, ó. A diferença da tabela é que você vê que cada quadradinho fica no tamanho proporcional ao dado, né? Aí fica visível. Mas é isso, galera. Eu concatenei, certo? Eu só troquei, eu só botei texto HTML. Então ficou uma tabela que, se eu mudar o tamanho dela, se eu botar 1000, ela vai se ajustar sozinha, ó. Se eu botar 10, isso que é interessante, né? E se eu quiser 20 por linha, professor, por exemplo, você vem aqui, só muda aqui, ó. Tá vendo que você faz o negócio ficar mais inteligente? Sacaram? Você quer sempre que a tabela emite uma matriz 8x8, 3x3. Você consegue fazer isso, cara. Alguns cálculos simples. Tá beleza? Então aproveitei esse exercício para mostrar esse know-how para vocês aí. Vamos ao exercício 3. Vai ter 5 exercícios hoje. Mas o código que eu mostrei lá já tá bom, tá, pessoal? Já estaria bom. Isso aqui é só mesmo para vocês verem uma coisa um pouquinho diferente, tá? No final entenderam que eu usei o módulo para poder cortar a linha. É isso que eu quero. Exercício 3. Faça uma página PHP que imprime o conteúdo de um array utilizando o comando for each. Eu não passei ainda, né? Então eu vou passar outros 2 exercícios com coisas que eu vi que na aula vocês não pegaram. O uso do módulo. A gente vai fazer um problema agora para descobrir se os números são pares ou ímpares automaticamente, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou reaproveitar aqui o for. Poderia ser qualquer um dos outros estudos de repetição. Essa aqui é que eu acho mais fácil de explicar para vocês. Então eu vou contar de 1 a 100. Não vou contar até 1000 não. E aqui eu vou botar o mais porque eu vou querer todos os números do intervalo. Aqui, galera, para fazer isso é simples. Você vai usar um if, você vai ter que fazer uma comparação, não tem jeito. Então para cada item você vai rodar o que tiver aqui dentro do for. Todo mundo entendeu que o que está dentro do for é repetido toda vez que o número é incrementado? Quando ele é 1, quando ele passa a ser 2, tá? Então, por exemplo, se o meu y for divisível por 2 e sobrar 0, ele é o que, galera? Par ou ímpar? Par. Todo número dividido por 2 é par. Então eu vou usar isso aqui, só que além de escrever o número eu vou dizer que ele é par. Se ele não for par, só tem uma opção, ele vai ser o que?
É igual a história, né? Quem não é vascaíno é flamenguista. Essa que é a história, né, que eles contam. Mesma coisa. Tá? Então ele vai falar aqui, porque só tem duas opções para os números, né? Ou ele é par ou ele é ímpar. Então a gente vai executar. Exercício 3 tá abaixo, tá? Ó. Impapá, 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 papapá. Beleza? A gente começa do 1 também, porque divisão por 0 ia dar ruim, né? Então 0 dividido por a nada. Aliás, eu acho que quando você divide por 0 que dá ruim, mas enfim, vocês vão ter muito tempo para descobrir o que é o que. Então tá aí, acho que é um exemplo legal para vocês verem. Vocês viram a divisão de linhas também. Podemos ter um quarto exercício aqui de estrutura de repetição, que é fazer um pequeno menu, só para vocês verem aquela questão do menu que eu passei para vocês, tá? Então, se você quer que o menu apareça pelo menos uma vez, você vai ter que usar um do while, né? Então, como é que é a passagem do usuário aqui? Talvez seja interessante eu fazer isso aqui, só que em outro arquivo, tá? Deixa eu passar aqui, que na web é um pouco diferente. Eu acho que tá bom, galera. Então essa aí foi a estrutura de fluxo e repetição. A gente tá fazendo tudo via texto, né? A gente ainda... Eu só quis dar uma vitalizada na tabela só para vocês terem essa experiência. E agora, galera, eu vou ativar aqui um recurso para vocês entenderem e estudarem comigo a questão dos formulários que está no vídeo, que está no SIG. A ideia do SIG é assim: você vê o vídeo primeiro, depois você vem para a aula, entendeu? Tu vê o meu material para você já vir mais ou menos sabendo o que vai ser discutido, tá? Então o professor vai ensinar aqui na parte 4, mas eu acho que eu vou fazer um outro novo arquivo mesmo. A parte de formulários. Como é que eu envio dados para o PHP? Aqui não é igual o Python, tá? Você tem um input, você tem o HTML já existe uma estrutura de interação com o usuário. Seria muito inútil eles criar toda uma estrutura nova, entendeu? Porque tem que reaproveitar o que tem, né? Senão, enfim, pelo menos essa é a visão que a gente tem, né? Geral. É uma meia verdade. Tem muita coisa boa que eu acho que eles fariam também. Mas, como é que eu faria aqui? Então vamos planejar aqui para ficar bonitinho uma página HTML padrão. Deixa eu pegar aqui até o código pronto. Olha só que bacana, pra gente fazer uma página bonitinha. Então eu vou salvar isso aqui como form.php. É um formulário, tá? Eu vou entrar nele para vocês verem. E as aulas, tá bacana, galera? Como é que tá? Tá legal, né? Mas tem que praticar, porque senão, entendem? Eu posso dar aqui 1001 alternativas. Se vocês não praticarem, então aqui é o título da página e aqui é o corpo, né? Então geralmente você entra no site, você vai ter essa estrutura aqui, né? Então aqui é a calculadora. Entre com os valores para no 1 e no 2. Ó, que legal. Tô só fazendo a página aqui para o usuário, né? Pá, como é que ele vai fazer isso? Através de formulários. Então, existe a tag form. A gente fez isso já, só que a gente não usava, né? Era só um formulário de contato, não é isso? Agora vocês vão aprender a usar ele. Eu vou botar aqui o que? Um input, que é uma entrada. Ele tem de vários tipos, como a gente viu. A gente tem botão, a gente tem não sei o que. A gente usa geralmente textos. Mas, respondendo ao colega aqui, né, que falou sobre a mudança da HTML, a gente hoje tem vários tipos, inclusive para números. Então tem aqui o tipo number. E eu posso botar um label, tá, galera? Mas aqui é só um texto na frente, já satisfaz. Então eu vou botar aqui, ó, num 2. Aí eu vou usar outro input number.
E aqui eu vou ter um input do tipo submit, que ele envia. E aqui eu tenho atributos especiais para os inputs. Por exemplo, todo input eu tenho que dar um nome para ele, porque é assim que o protocolo GET da aula passada vai pegar isso, ou POST, né? Por default, se você não falar qual o protocolo é, vai ser GET, tá? A gente vai usar até para ver umas coisas análogas lá passada. Então o nome aqui é no 1 mesmo. E aqui o nome para esse input é no 2. E aqui eu tenho o value, que é o textozinho do botão enviar, né? Então se eu for aqui agora, aparece esses camaradas para mim, tá vendo? Se eu enviar, olha o que acontece na URL, galera. Olha ali, ele enviou via get aos valores, olha só. Tem quantas variáveis aqui? 2. Só que tá sem valor porque o professor não digitou nada, né? Então ia sem. Mas se eu botasse valores, botar aqui 2 e 3, só pra gente refazer, ó. Hello Moto, né? Tá funcionando. Então é isso, o submit vai enviar esse formulário, ele tem que estar dentro do formulário, a submissão. São termos em inglês, mas dá para entender, né? Você tem uma entrada, input na entrada, chamada no 1, uma chamada no 2, são 2 números. E o submit, que é submeter, ele submete o que? O form, o formulário. E aí, galera, eu tenho que chamar alguém para tratar esses dados. Beleza, enviei os dados, não estou fazendo nada com eles. Quem é que vai tratar a informação? A própria página. Beleza? Então eu vou dizer que quem trata é quem vai executar a ação. E eu vou colocar aqui o form.php. Ele vai receber. Significa que quando enviar os dados, vai atualizar na própria página. Puf, ela recebeu. E agora a gente vai usar o nosso amigo PHP para processar isso. Como? Pô, vocês já aprenderam, cara. É só botar ele para rodar aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte. Vou ensinar até coisas que as outras turmas não viram, mas como tem o vídeo, eu vou aproveitar, tá bom? Eu vou verificar se o cara enviou alguma coisa. Existe o i7. Então, se existir... E aí, como é que eu pego, galera, essa variável? Lembra que eu falei que o cifrão ele tem umas coisinhas? Então é aqui que tem o protocolo GET. Você vem aqui, escreve GET e abre a lista. As variáveis vão com um vetorzinho dentro da página. Você só precisa buscar pelo protocolo, porque ele está na URL, e passar o nome da variável que você quer. Vamos olhar na URL de novo? Quem eu tenho aqui? As variáveis, qual é o nome delas? No 1 e no 2. Então eu vou voltar lá no meu arquivo e vou dizer, olha, get, eu quero ver se o no 1, eu quero no 1, é que eu estou pegando no 1 aqui, beleza? O i7 verifica se ela tem algum valor, se ela foi pedida, entendeu? Isso é por quê? Porque na primeira vez que eu entrar no site não vai ter nada lá em cima, tá ligado? Então vai dar erro, sacou? Mas aí eu tô fazendo isso aqui para vocês terem. Eu vou comentar isso aqui, eu só quero explicar porque depois eu vou voltar nisso, tá? Então, se for verdade, se o num1 e, porque são duas variáveis, não é isso? E o num2, se o usuário passou no 1 e no 2, então aí sim eu vou usar minha calculadora, tá? Eu vou fazer aqui uma soma. Aí sim você pode gerar a variável R de resultado e somar. Você pode pegar aqui direto, tá, pessoal? Você pode pegar direto aqui a variável, tá? Mas se você quiser ser um cara mais organizado, você faz assim, num 1 recebe tanto e o num 2 recebe Beltrano. Tá bom? Você pode fazer isso. Aí você pode fazer esses caras, cada um deles dentro do seu if set. Você pode fazer direto, igual o professor, mas eu confesso que eu gosto quando o aluno faz assim. Por quê? Porque, cara, na hora de corrigir erro, ele consegue verificar passo a passo, porque o nosso depurador, ele fala qual linha está o erro. Então, se você embute muita coisa, e você tem a oportunidade, pelo menos para essas coisas assim, é claro que eu também não quero que você faça um código muito extenso, à toa, né? Mas se você está começando, é legal você manter a calma, cara, e fazer dessa forma aqui. Fica até mais claro de ler, né? Primeiro eu verifico se a variável não existe. Se for verdade, vai retornar true. Aí eu pego esse valor.
Depois eu verifico se a variável do 1, 2 existe, aí eu pego esse valor. Deu para entender, né? Então, ó, não fica complexo assim, ó, né? E se não for, professor, qual vai ser os valores? Aí você pode botar um else também para cada valor, ó. O professor só tá mesmo brincando com vocês aqui para vocês verem uma forma de fazer isso, tá? Você pode meter um 0, né? Você seta ela para 0. Aí tem alguém aí mais inteligente que eu que pensa assim, mas por que você não inicia ela com 0 e tenta pegar do get depois? Aí ela pode ver, ficar horas e ver como dá para fazer a mesma coisa de 10 formas diferentes, entendeu? Eu só acho que essa aqui é uma forma interessante para outros tipos de dados também, por isso que eu estou mostrando, tá? Beleza? Tranquilo? Só que o professor não vai usar essa forma, tá, pessoal? Porque eu quero só mesmo incrementar o portfólio de vocês com alternativas. Depois vocês testem aí. Eu vou ser mais genérico e vou pegar aqui os valores diretamente. Eu quero que gere erro, tá? Então eu vou pegar um 1, 2 através do protocolo GET. Vou salvar só para ver o que vai acontecer. Ó, se eu atualizar aqui, ó, né, ele vai pegar. Se eu fazer assim, ele vai dar erro. O usuário final não vê isso, tá? É só vocês que veem, tá? Porque tá ativado para vocês verem os erros. Então ele vai falar que não tem um negócio e tal. Você sabe que não tem. A partir do momento que você coloca, tem. Então aquele set é para evitar esse erro. Porque como os bons programadores, a gente quer evitar, né? Erros corriqueiros. São erros corriqueiros. Então com essa correção aqui, ó, você já não teria. Mas vamos deixar assim. O que o professor quer mesmo é passar para vocês coisas mais técnicas. E aí, galera, é assim que você faz a captura de dados, tá vendo? Outra coisa também é quando o cara tem que ter a opção na calculadora. Eu vou multiplicar, eu vou não sei o que, não é isso? Você pode fazer aqui uma lista de seleção, tá? Eu vou fazer aqui um select name, opção, e aqui eu tenho as opções option, value. Aí você bota assim para multiplicar. Eu não vou fazer todos, tá? E aqui multiplicar. E aí você pode pegar a operação. Eu não fiz para os outros alunos assim, tá? Mas é uma ideia, tá? Poderia fazer assim, beleza? Eu vou só mostrar aqui. Eu vou só dar uma palhinha para vocês, tá? Mas eu não vou fazer todos. Eu vou fazer só isso aqui mesmo. Que aí, ó, todo item do formulário ele tem um name. E através do nome você pega. Então eu vou dar um submit ali rapidinho, só para vocês verem, ó, o OP, ó, asterístico, tá vendo? Você consegue capturar. Então o get é legal que você consegue ver o que está acontecendo, qual a informação que o formulário está vendo. Então eu posso pegar o OP aqui, a operação get, nome da variável lá no LP. E olha que legal. Aí você vai botar um switch case, vai ver qual é a operação. Se for mais, você vai somar, se for menos, você vai, e por aí vai. Acho que deu para entender na estrutura, né? Então o professor vai colocar aqui esse OP, esqueci só de botar o cifrão. Então, ó, fiz uma calculadora dinâmica, tá vendo? E sim, diferente das muitas linguagens, você pode usar texto no switch case. Antigamente não podia, tinha que ser sempre número, ou 1, ou 2, ou 3, tá? Então se vocês verem com número, é o mais natural mesmo. Tipo assim, a operação de somar o número 1, né? Só que aqui fica mais literal, a gente entende melhor o que está acontecendo, né? Isso é uma atualização que eles fizeram, tá? Então é comum vocês não verem isso nas outras linguagens. Então eu vou multiplicar 2 e 5, 10, certo? 3 e 4, vai dar quanto? 12. Então o professor fez aqui, ó, só multiplicar. Aí você poderia fazer aqui nesse menu as outras opções, né? Que tá fácil também.
Ai, professor, não sei fazer esses input, eu não entendo nada, minha vida é droga. Ó, vem aqui no guia de referência e vai caçar os formulários, cara. Ó, forms, olha aqui, ó, tem uma seção só disso. Então vocês têm que aprender também a estudar o negócio, entendeu? Porque vale a pena, cara, dá grana. Já falei aula passada. Olha aí, ó, como é que faz, como é que é o código e como é que funciona e qual é o tipo, como é que coloca, tá tudo aí. Mas como é que faz, mas como é que manda? Ah, tá aqui. Tudo aqui, beleza? Todos os tipos. Lembrando, sempre traduzir a página. Ela tem uma tradução técnica bacana, né? Espera carregar, depois traduz. Ó, rádio, para você selecionar assim, ó. Sempre o name é utilizado para você capturar o dado no protocolo GET. Então o professor vai fazer, eu vou ser gente boa aqui, menos divisão, vamos lá. Adição, subtração, divisão. Tem um módulo também, né? Mas vou botar só esses 4. Então você fica muito mal acostumado. Então aqui, ó, vou subtração, vou botar 8 menos 3. Tá certo? Certo. Aí, né, cara, aí vai daquela que eu já ensinei aqui em aula. Se você quiser fazer bonitinho, né? Tipo assim, ah, eu quero um print, mas eu quero botar um eco escrito resultado com HTML para ficar um negócio bacana. Tu mete lá o resultado, 2 pontos. Aí eu quero botar aqui um H3 e tal e coisa. Aí é com vocês. Aí fica um negocinho mais tchum, né? Não, mas eu quero o resultado na frente. Aí você já dá só um espaço aqui em vez do BR, né? Aqui dá um espaço tal. Ah não, porque o H3 realmente ele pula a linha, não... ele é contínuo, né? É. Mas enfim, deixa eu dar um Ctrl 0 porque estava expandido. Show de bola? A diferença da programação web para aquela que vocês aprendem lá em programação 2 é que ela é mais visual. Vocês percebem, você consegue mexer melhor, né? Só que o Python é mais robusto. Tipo assim, você faz muita coisa assim, inteligência artificial. Então assim, você consegue fazer aqui também. Só que a forma de programar para web te exige uma visão da área de design primeiro, porque a gente está esquematizando, né? Para ficar entendido. E depois você desenvolve o programa, porque meio que você faz um desenho na sua cabeça do que vai ser exposto na tela, tá? Mas no final das contas, eu acredito que vocês estão num ponto que se vocês estudarem isso aqui bem, você vai estudar bem na outra, sabe como? Você está chegando no nível que vocês vão ver que a programação é uma coisa só, né? Aí aqui vocês estão no momento que as coisas estão se fundindo. Quando a gente voltar para o nosso Programadores 2, vai ser a mesma coisa. Muita coisa daqui vocês vão ver lá acontecendo de novo, né? Por isso que é um momento que eu acho que vocês têm que ler, contemplar. Hoje a gente tem livro na biblioteca, chegou os livros técnicos de vocês, então tem como fazer um estudo bacana. Então é isso, galera. Alguma pergunta? Aproveitem, perguntem mesmo. Falem aí. Querem fazer para vocês treinarem formulário? Se quiserem, ó, anotem aí, ó. Vocês podem botar só o código daqui pra frente, tá? O body pra frente. Você pode ignorar isso aqui, pelo menos nessa etapa. Professor, eu fiz esse código base aí da que não renderizou aqui no navegador. Como assim? Então você tem que criar um arquivo na sua pasta, galera. Eu criei o arquivo. Enquanto eu atendo o colega, vão anotando aí, que eu vou descendo. Lá dentro da pasta, gente, dá pra ver lá em cima, ó. Aqui em cima, galera, do editor de vocês, ele fala onde está o arquivo, ó. Deixa eu só mostrar rapidinho. Olha aqui, ó. Ó, o AMP, pá, tem que estar dentro da tua pasta. Então você consegue ver, caso você erre aí. Tá, pessoal, eu vou só encerrar a gravação. Obrigado aí, gente.